Vamos receber uma palavra do céu nessa noite. Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Ei, Jesus, é tão bom estar na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor vive e está aqui, Jesus. Nós sabemos que a Sua presença aqui é tão real como o ar que nós respiramos. A Tua presença aqui, Jesus, eu creio que irá constranger muitos corações nessa noite. Eu creio, Jesus, que como o Senhor vive, a Tua vida vai trazer luz sobre trevas. A Tua vida, Senhor, nessa noite vai transformar e vai mudar muitas realidades que estão sendo difíceis. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, com esta missão de trazer a Tua mensagem, trazer as Tuas boas notícias, Senhor. E eu me coloco à disposição do Espírito Santo do Senhor. Que a Tua palavra rema, que desce fresquinha do céu, seja, Senhor, poderosa nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, abra os corações, abra mentes nessa hora e libera, Espírito Santo, e faça o que Você quer fazer, porque nesse lugar não há espaço para trevas, nem para principados ou potestades, mas aqui quem reina é Jesus, e é Ele que vai governar todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor. Essa é uma noite, esse é um dia que nós celebramos a Páscoa, e nós não podemos falar nada mais, nada menos do que a Páscoa, do que isso significa, amém? Se o meu microfone estiver muito alto aí, gente, estridente, por favor, abaixa aí. Às vezes a gente empolga, né? A gente dá uns gritos assim, mas não tem como controlar, não. Mas hoje nós vamos percorrer um pouquinho desde quando tudo isso começou. A Páscoa, ela foi constituída por Deus, amém? Então nós vamos iniciar nessa noite lá na origem, lá onde tudo começou, que está no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, pode abrir aí. Nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa, porque a verdadeira Páscoa, meu irmão, não é chocolate, não é coelhinho, não é ovinho, a maioria daqui sabe, né? Mas é Jesus que vive e reina para todo sempre. Ele vive, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas para você entender, nós vamos começar do começo, tá bom? Então, o começo disso tudo está lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 12. E nós vamos ler do 1 ao 11, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então
um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Exatamente aqui foi o momento em que Deus constituiu a festa da Páscoa, a comemoração da Páscoa. E por que Deus fez isso? Então, esse momento foi quando Deus levanta Moisés como libertador. E Moisés, ele estava no deserto, e Deus manda ele voltar para o Egito, para que ele libertasse o povo que estava prisioneiro, escravizado há 400 anos. E segundo a orientação de Deus, ele vai, ele obedece. E para que isso acontecesse, Deus precisou mandar 10 pragas no Egito, porque o coração de Faraó era muito duro, era muito difícil. E depois de Deus ter enviado as 9 pragas, antes dele enviar a 10ª, ele dá essa orientação para Moisés e para Arão, pedindo para que o povo preparasse a Páscoa. Conforme toda a orientação, cada detalhe que ele passou, o povo deveria comemorar a Páscoa. E é interessante que quando você conhece o Novo Testamento e você vai ler o Antigo, você vai conseguir perceber que muitas coisas, muitos acontecimentos estão apontando para o plano perfeito de Deus em Jesus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque quando o Senhor fala, a partir desse dia, a partir dessa Páscoa, deverá ser o primeiro mês do ano para você. O que isso quer dizer? A partir daquele dia, iria começar uma nova história, iria começar um novo tempo para Israel. Israel iria zerar o que eles viveram e iriam começar algo novo. E é exatamente assim que acontece com Cristo, quando Ele nasce, Ele chega. Quando Jesus chega, a forma de calcular os meses, os anos, ele muda. Até Jesus foi de um jeito, antes de Cristo. A partir de Jesus foi de outro, depois de Cristo. Dali nasceu um novo calendário, dali nasceu um novo tempo. E aí ele vai continuar dando toda a orientação. Precisa ser um cordeiro, macho, perfeito, exatamente como Jesus. Se você for ler detalhadamente todo o capítulo 12, você vai ver que tudo aponta para aquilo que Jesus fez. Eu não vou detalhar aqui, eu só precisei vir aqui para que você compreenda o que é a Páscoa. Então, Deus, ele vai dando as orientações, e todas essas orientações vai se encaixar perfeitamente com tudo que Jesus fez. Ele foi esse cordeiro, o sangue dele foi esse sangue que protegeu os hebreus, o povo de Israel lá atrás, passado nas laterais da porta. O sangue do cordeiro de Jesus hoje também é esse sangue que nos protege da morte. Você entende? Eu estou te dando detalhes básicos, poucos para você entender. E qual foi o propósito de Deus em pedir a eles para iniciarem a comemoração dessa Páscoa? Todos os anos eles tinham que se lembrar disso. Ele vai falar lá no versículo 14: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. A missão que Deus estava dando para o povo judeu.
E lá embaixo no versículo 26, a partir da parte B aí, segunda frase, ele continua dizendo assim: quando os seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, vocês vão responder assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. O que Deus está orientando a Moisés e Arão? Vocês precisam fazer isso como um memorial. Isso tudo que eu estou fazendo, de tirar vocês da escravidão, levar vocês para a liberdade, todas as pragas, tudo que está acontecendo não pode ficar esquecido. Páscoa significa passagem, passar por cima. No original, no hebraico, significa passagem. Então, quando Deus está constituindo isso, Ele está dizendo para que Moisés e Arão orientem o povo a jamais se esquecerem dessa passagem. Morte para a vida, escravidão, liberdade. Então, nós não podemos nos esquecer do que o Senhor fez. Esse memorial, esse ritual, ele é realizado até hoje pelos judeus. Exatamente assim. Por quê? Porque eles não creem que Jesus ressuscitou. Esse memorial, esse ritual continua sendo praticado por aqueles que não creem em Jesus. Entende? Então, o que eu aprendo com esse propósito de Deus, que nós podemos praticar hoje, é jamais se esquecer. Por mais que nós não praticamos esses rituais mais, nós não precisamos nos esquecer do que Deus fez. Nós precisamos nos lembrar, e nós precisamos sentar com os nossos filhos de geração em geração e lembrá-los eles de quem Deus é, de que o Senhor fez na vida dos judeus, na vida dos israelitas, e o que Ele está fazendo hoje na nossa vida, amém? Então, o que acontece? O que eu quero aplicar na sua vida com essa mensagem? É que assim como a Páscoa no Antigo Testamento foi marcado por muitos rituais que apontaram para o que Jesus ia viver, a trajetória de Jesus até a ressurreição também foi marcado por muitos ensinamentos de como nós podemos viver hoje. Então, eu iniciei aqui para você entender que a partir do momento do que nós vamos ler agora no Evangelho de Lucas, capítulo 22, é o cumprimento disso em Jesus. E o cumprimento disso de Jesus, a partir da última ceia até a ressurreição, Ele também está trazendo uma trajetória de situações, de acontecimentos, em qual nós podemos hoje aplicar na nossa vida, porque tem muitos ensinamentos. Então você vai comigo lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, porque toda essa trajetória de Jesus, da última ceia até a sua ressurreição, nós vamos aprender algumas lições nessa noite, amém? Aleluia! Depois de Jesus ter realizado muitos milagres, ter andado por vários lugares, ter já chamado seus discípulos, Ele já estava no final do seu ministério, Ele já estava com 33 anos, e Ele já estava no fim da conclusão do seu propósito nessa terra, que é a última ceia, 22, versículo 7. E aqui vai dizer assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus, ele participava das cerimônias de Páscoa. Então ele dá essa orientação a Pedro e João. E Pedro e João perguntam assim para ele: onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Então Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta,
onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Jesus aqui deixa claro, aquele ritual seria o último ao qual eles iriam celebrar daquela forma. Ele foi claro, esse momento comigo vocês não vão participar de novo. Vocês não comerão mais dessa forma, até que se cumpra no reino de Deus. E Ele cumpriu naquela cruz. E o que eu quero trazer de lição para você nessa noite com essa passagem? Jesus, Ele pede aos seus discípulos que vão preparar a ceia, a mesa, vão encontrar um lugar para que eles participassem e vivessem aquele momento. Só que eles não tinham noção de como isso iria acontecer. Eles não tinham onde reclinar a sua cabeça. Eles eram missionários, eles andavam por todos os lugares. Mas Jesus fala com eles: vão lá, prepara a mesa, o cordeiro, assa, um lugar. E aí os discípulos param e perguntam para Jesus: onde? Como? Como será? Aonde será, Jesus? E o que eu quero trazer para você nessa noite: quantos de nós estamos assim, como esses discípulos, perguntando para Jesus: como? Como será? Como eu vou fazer? Como vai ser meu amanhã? Como vai ser o meu depois? Como vai ser o ano que vem? Como eu vou realizar o meu casamento? Como eu vou concluir isso? Como vai ser aquilo? A passagem de Jesus até a cruz, nesse momento, está nos ensinando uma lição, que você não precisa duvidar. Porque quando você não sabe como, o que fazer, quando você não entende, quando os seus olhos não podem ver o seu amanhã, o daqui a pouco, o depois, Jesus já está lá. Jesus já sabe, Jesus já vê. Você não precisa se preocupar, porque conforme Jesus deu a resposta imediata para eles, onde estaria, o que seria, quem eles iam encontrar, esse mesmo Jesus que hoje está aqui falando para você: eu já estou vendo, eu já sei como será, fica calmo, só confia. E é tão incrível que Jesus, Ele sempre surpreende o seu povo. Os discípulos encontraram um salão amplo, grande, maravilhoso. Os discípulos não podiam imaginar aonde seria, mas Jesus já sabia. E quando eles chegam lá, queridos, eles se surpreendem. É exatamente isso que Jesus faz comigo e com você. Quem já foi surpreendido pelo poder de Jesus aqui? É isso. Essa é a primeira lição de Jesus para nós nessa noite, na trajetória dele até a cruz. Ele sabe, aleluia. E nós vamos continuar no versículo 39. Quando Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, no versículo 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar,
ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. A oração de Jesus foi a seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Então, nesse momento, apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Uau! A trajetória de Jesus não foi fácil, não foi simples. Mas na hora que ele chega no momento de mais aflição, aonde a sua carne estremece, soa gotas de sangue, a palavra vai dizer que ele ia orar: ai, Pai, se fosse possível, eu não queria viver isso. Pai, se fosse possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Eu já fiz até aqui, já aconteceu tanto, Pai. Se for possível, Pai, me tira dessa aflição, dessa dor. Mas as nossas orações precisam ter um mas. Mas de tudo, que se cumpra a tua vontade. E então, um anjo vem servi-lo. Querido, fazer a vontade do Pai nem sempre vai te trazer um bem-estar momentâneo, mas com certeza te aprovará para viver uma alegria eterna. O que é momentâneo passa. O que é momentâneo é apenas por um dia. Talvez é apenas por uns minutos. Talvez pode durar um mês ou um ano. Mas o que é isso perto da eternidade? A nossa satisfação momentânea às vezes é difícil, dói. Talvez você está orando hoje: Senhor, se for possível, eu não quero viver isso não, Senhor. Querido, deixa Ele fazer a vontade, porque o propósito, às vezes, para ser cumprido, precisa de algo para te empurrar para lá. Aguenta, mesmo que esteja doendo, mas aguenta firme. Resiste, porque eu tenho certeza que Ele está dando ordem aos seus anjos ao teu favor. Eu tenho certeza que Ele está fortalecendo você, exatamente como Ele fez com Jesus. Estava doendo, Ele estava sofrendo, o seu corpo estava suando gotas de sangue, mas Deus não o desamparou. A palavra é clara quando diz: então, um anjo chega lá para o fortalecer. Comece a perceber, comece a ver os anjos do Senhor te servindo nesses dias, porque Ele quer fazer isso com você. E a trajetória de Jesus continua. E lá no versículo 47 nós vamos ver um momento em que Jesus foi traído, um momento em que Jesus recebe um falso beijo. E no versículo 47 vai dizer: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ah, pastora, não tem lição para isso não. Traição, não tem lição para isso não. Tem, querido, tem. Às vezes, nós precisamos de alguns Judas na nossa vida, para sermos levados para onde Deus quer nos levar. Você já parou para pensar nisso? Com Jesus foi Judas, com você pode estar sendo outra coisa.
ou até mesmo pode estar sendo com alguém. Só que o que a gente precisa começar a perceber, meu irmão, é que a gente não pode dar crédito para o diabo. A gente não pode dar crédito para o maligno. A gente foca tanto nas obras dele que a gente se esquece do que Deus quer fazer. Você se esquece de um versículo tão conhecido e tão maravilhoso, mas que você não pratica e não vive, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que Judas não estava cooperando para o Senhor cumprir o propósito dele na cruz? O que basta é nós percebermos, é identificarmos: está cooperando para o meu bem. Queridos, para os apóstolos, discípulos cumprirem a missão deles nessa terra: ide por todo mundo e pregai o evangelho por toda Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que precisou acontecer? Uma perseguição. Quem quer sofrer uma perseguição aqui? Ninguém quer ser perseguido para ser morto, né? Não é bom não. Mas estava cooperando. Até quando o diabo acha que está vencendo, meu irmão, ele está cooperando com Deus. Será que é difícil para a gente perceber isso? É isso. É isso. Hoje a minha cunhada mandou um vídeo do Caleb e as minhas duas sobrinhas fazendo uma musiquinha lá da Libicudo na cara do cão. As crianças dando bicudo e dançando e rodopiando. É isso, querido. Dá libicudo na cara do cão. Para de se comportar como um coitado. Crente não é coitado em nenhuma situação da vida. Tá faltando, tá difícil, você tá vivendo assim no pão de cada dia. Rapaz, viver isso não é mole não. Mas até que é uma aventura. É um dia de cada vez. Jesus nos chama para viver um dia de cada vez. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Jesus está lá. Ele vai prover o seu amanhã. Quando Satanás achava que estava ganhando, Jesus estava lá tranquilo. Não corta a orelha não, Pedro. Ai, Pedro, não faz isso não, que vergonha. O que você aprendeu comigo, Pedro? Não precisa cortar a orelha não, Pedro. Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, irmão, querendo defender Jesus. Por acaso Jesus precisa que alguém defenda ele? Não precisa ficar preocupado. Jesus estava tranquilo, estava em paz. Ele sabia que ele estava caminhando para o propósito. Aleluia. Você está caminhando para o propósito. Obrigada, Jesus. Então Jesus continua. Pedro nega ele. O soldado zomba dele. Ele apanha. Ele é humilhado. Coloca uma coroa de espinhos. Ele é chicoteado, cuspido, carrega a cruz e chega lá no monte chamado Caveira. E isso está no 23, versículo 33 e 34, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Uau, como Jesus ensina a gente, né? Meu Deus. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhes insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que eu quero te ensinar com isso? Jesus pode parecer não estar fazendo nada no momento, mas Ele continua no controle. Ele continua sendo Jesus. Estava todo ferido, como um ladrão na cruz. Um acredita, o outro não. O que acredita foi recompensado. O que não acreditou podia estar olhando apenas para um homem quase morto. Podia estar olhando para o outro ladrão e pensando: doido, maluco. Ele está pedindo para o homem que está na mesma situação que ele para salvar. Meu irmão, às vezes na nossa vida parece que Jesus está em silêncio. Às vezes na nossa vida parece que Jesus está como um morto na cruz. Mas eu quero te dizer, Ele continua cheio de autoridade. Ele continua sendo filho de Deus. Ele continua sendo rei, querido. Não se engane quando as coisas parecerem estar muito quietas, porque no silêncio Deus trabalha por você. Quem conhece? No silêncio Ele neutraliza o inimigo. Eita glória! Amém? Então, se Jesus estiver parecendo para a sua família, para o seu amigo, seja para lá, para quem for, como uma pessoa que não responde, que não é capaz de fazer nada. Às vezes você está sendo debochado, criticado. Às vezes você se sente até mesmo envergonhado. Eu quero te dizer, Ele não deixa de ser Jesus por causa disso. Só depende de você crer. Um creu e entrou com Ele naquele dia no paraíso. Quem quer ir para o paraíso? Eu também quero. Deus respondendo, Deus não respondendo, Deus falando, não falando. Eu continuo servindo a Deus, porque eu não estou com Ele pelo que Ele faz, mas pelo quem Ele é. Ele é Deus e continua sendo Deus. Não importa o que falam, o que debocham, o que criticam, não importa, isso não muda nada. Deus não muda por causa de fofocas de pessoas que não creem. Ai dos que não creem. E então, Jesus morre. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí algumas traduções vão dizer: está consumado, está pago, tetelestai. Eu completei, eu concluí. Aqui Jesus conclui a Páscoa. Aqui o Cordeiro foi morto. Aqui de uma vez por todas, um Cordeiro imaculado, perfeito, sem pecado, pode salvar toda uma humanidade. Aqui se completa. E aí,
A palavra vai dizer que o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: terremoto, tudo acontecendo, foi uma bagunça, o véu do templo se rasga. Tem registros em livros históricos, não sei se é da China, do Japão, ou daquele povo lá do zoinho puxado, não sei qual, mas que relata exatamente esse mesmo dia, que houve trevas sobre a terra, sobre o céu, e eles não compreenderam o que estava acontecendo. Mas quem estava lá perto de Jesus estava entendendo, ao ponto de centurião ficar perplexo e dizer: certamente este homem era o justo. E o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos que conheciam, inclusive as mulheres, o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. O centurião disse: certamente esse é o Filho de Deus. E depois disso, passou-se o sábado e chegou o domingo pela manhã. Exatamente um domingo como hoje, o primeiro dia da semana. Lá no capítulo 24, 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, os homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Queridos, a ressurreição é a base, é o centro dos cristãos. Sem ressurreição não tem salvação. Se você acredita em Jesus, mas não acredita que Ele vive, é em vão. É em vão, você não vai chegar em lugar nenhum, porque a base, o centro da nossa pregação é Jesus vivo, é Jesus ressurreto. Eu quero que você se levante. Nessa noite nós vamos adorar o Senhor com alegria e convicção. Há grandes evidências de que o Senhor vive e ressuscitou, meus irmãos. Às vezes nós temos dúvida: será que isso aconteceu somente porque está escrito? Sim, aconteceu. Faria sentido os apóstolos, discípulos morrerem por uma causa que seria uma mentira? Quem aqui morreria por uma mentira? Quem aqui morreria por uma mentira? Quem aqui defenderia uma causa até o fim se ela fosse uma mentira? Não faz sentido. Em nome de Jesus, toda a incredulidade do seu coração hoje vai cair por terra. Toda a incredulidade da sua mente, devido a circunstâncias que você viveu, devido a frustrações que você passou, devido a situações que você achou que Jesus não se importou com você, querido, que você achou que Ele estava como morto. Nessa noite, isso não vai mais prevalecer sobre a sua vida, porque Jesus vive, Jesus reina e Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós. Pode parecer loucura, pode parecer maluquice, mas a pregação do Evangelho é loucura para o mundo, mas é salvação para aqueles que creem. Oh, aleluia! Há evidências, querido, e a maior delas vai ser quando você abrir o seu coração e deixar Ele fazer morada. A maior evidência vai ser quando você deixar Ele provar isso para você. A terra estremeceu, sepulcro se abriu.
que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Lá no 55, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aonde? Não dê espaço para a morte na sua vida. Não dê espaço para tudo que o inimigo quer matar e destruir você, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra vai dizer: se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, presta atenção, são duas coisas. Primeiro, você confessa com a sua boca, isso fala de atitude. E depois, se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo.